Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículos de número 6 e 7. Por favor. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Na Bíblia, há muitas promessas. Mas também na Bíblia, há muitas advertências. E eu gostaria, na noite do dia de hoje, de compartilhar aquilo que entendo ser extremamente necessário, seja qual for o tempo, seja qual for a estação. Por favor, assim diz o texto. O Senhor disse a Caim: Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu quero pensar com você na noite de hoje sobre o seguinte tema: não deixe o pecado assumir o controle da tua vida. Repita comigo, por favor, na noite do dia de hoje. Eu não posso deixar o pecado me dominar. Irmão, uma das maiores mentiras que o pecado conta é que ele pode ser administrado. Quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, é possível notar que ele não começou com um assassinato. Ele não começou com um campo tomado de sangue. Ele não começou com um irmão morto. Ele começou quando, dentro do coração de um homem, começou a surgir sentimentos, maus sentimentos, e esses maus sentimentos começaram a criar raízes dentro dele. Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim foi o primeiro, o primogênito, aquele que primeiro nasceu. O texto vai nos dizer no versículo de número 1, que Eva, sua mãe, vai dizer: adquiri um menino com o auxílio do Senhor. Adquiri um varão com o auxílio de Deus. Perceba, Caim nasceu para ser um testemunho poderosíssimo. Todas as vezes que Eva olhava para Caim, Eva podia ver a graça de Deus. Eva, ao olhar para Caim, via Caim como presente de Deus, via Caim como a promessa de Deus. A essa altura, Adão e Eva já tinham sido expulsos do jardim porque tinham pecado, porque tinham caído. Mas mesmo pecado, mesmo tendo caído e mesmo tendo sido expulsos do jardim, Deus lhes deu um filho. Então todas as vezes que Adão e Eva olhavam para Caim, eles viam a graça de Deus. Eles diziam: Adão. Eva dizia: Adão, apesar dos pesares, apesar de nós termos caído e apesar de nós não estarmos mais no jardim, Deus foi bondoso conosco. Deus nos deu um filho. Deus nos deu uma criança. Caim era um lembrete de Deus de que apesar da queda, ainda existia graça. Caim era um lembrete de Deus do que apesar de terem sido expulsos do jardim, ainda havia favor.
Caim é um lembrete de Deus de que apesar de terem caído e de terem errado, Deus ainda continuava presente na vida deles. Caim nasceu para ser um testemunho da bondade de Deus. Sim, todas as vezes que nós ouvimos o nome Caim, vem na memória o fato de ter sido ele o primeiro homicida da Bíblia. Mas antes dele ser um assassino, ele foi uma criança que esteve no colo dos pais. Antes dele ser um homicida, ele foi alguém que foi muito amado e que foi muito cuidado. Antes de ser ele conhecido pelo seu pecado, e rotulado pelo seu pecado, e chamado pelo seu pecado, ele foi conhecido pelo poder da graça de Deus que o trouxe ao mundo. O propósito de Deus na vida de Caim não era mostrar apenas o seu fim, mas também revelar para o mundo o quanto Deus ama, e o quanto Deus perdoa, e o quanto Deus é gracioso. Havia um propósito. Caim nem sempre foi um homicida, e nem sempre Deus rejeitou a sua oferta e a ele. O versículo de número 3 vai nos dizer que aconteceu que ao fim de um certo tempo, repita após mim, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmão, quando nós lemos esse texto rapidamente, podemos passar desapercebido e talvez até compreender que talvez tenha sido a primeira vez que Caim tenha oferecido a Deus. Podemos passar desapercebido e até mesmo pensar que tenha sido a primeira vez que Caim cultua a Deus, que Caim adora a Deus. Mas o texto vai nos dizer que ao fim de um certo tempo, o que significa dizer que não era a primeira vez que Caim ofertava diante do Senhor, que não era a primeira vez que Caim sacrificava diante de Deus. A Bíblia é clara ao dizer ao fim de um certo tempo. Depois de já ter ofertado durante um certo tempo, houve um momento em que Deus disse para Caim: para, rapaz, assim não dá. Desse jeito não é possível, Caim. Eu não posso aceitar o teu culto, meu filho. Em outros momentos, Deus tinha se agradado da oferta de Caim. Em outros momentos, Deus tinha aceitado o culto de Caim. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer e ser honestos nessa noite é: o que foi que aconteceu no caminho? O que foi que aconteceu no caminho que fez com que Deus não aceitasse mais a Caim e a sua oferta? Uma vez que ele já tinha aceitado a oferta de Caim por muito tempo. O que foi que aconteceu no percurso que Deus disse: Caim, eu não aceito a você, mas também não aceito o teu sacrifício? O que foi que aconteceu na jornada a ponto de Caim se enfurecer de tal forma a ponto de tornar o seu irmão o alvo do seu ódio? O que foi que aconteceu? Deus continuava sendo o mesmo. Mas o que mudou Caim? O que foi que aconteceu, meu Deus, naquele dia que Deus disse: para, hoje não, desse jeito não. Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 4, o texto vai nos dizer que pela fé Abel ofereceu. Repita após mim: pela fé Abel ofereceu. Olhe para mim. Ao fim de um certo tempo, Caim deixou de oferecer com fé. Houve um tempo em que ele se aproximava com Deus, e nesse envolvimento havia muita sinceridade. Houve um tempo em que Caim se aproximava de Deus, e para Caim, Deus era mais do que suficiente. Mas em algum momento do caminho, Caim perdeu a fé. Começou a cultuar sem devoção. Começou a ofertar sem generosidade, sem alegria no coração. Começou a vir no culto só por causa de um costume. Começou a cantar e não mais a adorar. Houve um determinado momento na vida de Caim que ele se tornou apenas um profissional da fé. Entenda algo, por favor. Deus, antes de rejeitar o ofertante, Deus, antes de rejeitar a oferta, Deus rejeita o ofertante. Porque para Deus, olhe para mim por favor, mais importante do que a oferta é a qualidade de quem está ofertando.
O texto vai dizer que Deus rejeita Caim, só depois de rejeitar Caim, ele vai rejeitar a oferta, porque para Deus, pessoas são mais importantes do que coisas. Porque para Deus é mais importante quem você é do que aquilo que você faz. Porque para Deus é mais importante a condição do teu coração do que aquilo que você carrega nas tuas mãos. A verdade é que Caim já tinha perdido a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O tempo foi passando. Caim já não entregava da mesma forma. Ele continuava indo ao altar, mas já não havia o mesmo coração, gente. Ele estava no culto, mas não adorava com a mesma intensidade. Ele ofertava, mas não entregava com a mesma alegria. E essa é uma advertência para mim e para você na noite do dia de hoje, porque o maior risco da vida cristã é frequentarmos a igreja. À medida que nós estamos frequentando a igreja, o nosso coração está se distanciando de Deus. À medida que nós estamos indo no altar, o nosso coração está indo para longe do Pai. Porque é muito possível estarmos juntos em um mesmo lugar físico, mas estarmos totalmente separados em um lugar espiritual. Caim se apresenta diante de Deus. Ele entrega a Deus. Mas o texto vai nos dizer que Deus rejeita. Deus rejeita ele, mas também rejeita a sua oferta. E a partir desse momento o mundo de Caim desaba. Porque pela primeira vez em toda a história Caim vai ouvir um não de Deus. E o problema aqui não foi o não de Deus. O problema aqui foi a forma como ele reagiu ao não que ele ouviu. Porque existem pessoas que quando ouvem um não de Deus se quebrantam, mas existem pessoas que quando ouvem um não de Deus se revoltam. O que Deus está dizendo para Caim é: Caim, Caim, meu filho, você não está legal. Caim, você não está bem. Caim, o que aconteceu? Caim, por que você está desse jeito? Eu não posso aceitar o teu culto, você não está legal, você não está bem. Olhe para mim, por favor. Os nãos de Deus não nascem com a intenção de colocar um ponto final na nossa história. Os nãos de Deus nascem com a intenção de mudar a rota da nossa vida. Caim está dizendo, Deus está dizendo para Caim: Caim, volta onde você caiu. Volta onde você caiu, Caim. Volta ao primeiro amor. Eu me lembro das vezes que nós nos relacionávamos e havia tanta sinceridade. Eu me lembro das vezes, Caim, que você levantava as suas mãos e havia tanta entrega. Eu me lembro das vezes que os teus joelhos se dobravam e havia tanto quebrantamento. Eu me lembro das vezes que você me adorava e o teu louvor subia como incenso suave diante das minhas narinas. Caim, volta! Volta, Caim! Volta para esse lugar, Caim! Eu não estou preocupado com a quantidade da tua oferta. Eu estou preocupado com o teu coração, Caim. Eu não estou preocupado se Abel é pastor de ovelhas e se você é agricultor. Eu estou preocupado com você, Caim. Eu não estou preocupado, Caim, com a quantidade da oferta. Quem deu mais não é sobre quem deu mais, é sobre quem é mais. Às vezes a gente prega esse texto e acredita que Deus rejeitou Caim por causa da oferta. Mas o problema nunca foi a oferta. O problema sempre foi o ofertante. Porque o texto ele é muito claro, ele é muito intencional ao dizer que Deus primeiro rejeita Caim, para só depois então rejeitar a sua oferta. A oferta não criou o problema, a oferta denunciou um problema que já havia dentro dele. Ela foi apenas o reflexo de um coração que não era mais o mesmo, gente. Era Deus dizendo para Caim: Caim, eu não quero o que você trouxe. Caim, eu quero você de volta. Eu quero você de volta, eu quero você para mim de novo, Caim. Irmão, nós podemos fazer a obra para Deus sem estar com o dono da obra. Nós podemos servir a Deus sem estar com Deus. Nós podemos falar de Deus sem conhecer a Deus. Quando Deus rejeita uma oferta, não é porque Ele quer mais recursos, é porque Ele quer intimidade. Ele quer mais proximidade, Ele quer mais relacionamento. Desse dia em diante, o semblante de Caim mudou. Ele começou a ficar irritado, o seu rosto se fechou. O que estava acontecendo dentro dele agora começa a aparecer do lado de fora. Ódio, raiva, rancor, coração pesou. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto.
Caim começou a materializar aquilo que já estava tomando ele por dentro. E percebendo isso, Deus, como um pai de amor, como um pai que ama, disse: Caim, para Caim. Desse jeito não, Caim. Desse jeito não vai ser bom, Caim. Deus tenta demovê-lo daquela decisão. Deus tenta demovê-lo, removê-lo daquele lugar, daquele caminho. Para, Caim, não faz isso, Caim. Porque o teu rosto transtornou. Porque tu mudou. Porque a essência não é a mesma. Porque o semblante está caído. Porque você anda irritado. Porque, Caim, se você não fizer o bem, não é verdade que você vai ser aceito como foi aceito em outras vezes? Você já me cultuou tantas vezes e tantas vezes eu aceitei. Então, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas, Caim, desse jeito não. Dessa forma não. Você passou a vida toda ofertando bem, cultuando bem, vivendo bem, da forma certa. É só um momento, Caim, calma. É só um momento, Caim. É só hoje. É só uma página em uma história de centenas e centenas de outra página. Calma, segura a onda. Segura a onda, Caim. Volta e faz de novo. Volta, Caim, e recomeça, segura a onda. Não faz besteira. Não faz loucura. Só volta, Caim. Volta ao início de tudo e começa de novo, Caim. Faça certo. Faça do jeito certo. E Deus continua e diz: mas se você não fizer o que é certo, Caim, eis que o pecado está à porta, à sua espera, querendo conquistá-lo. Repita comigo: o pecado está à porta, à minha espera. Fale comigo: à minha espera. Diga comigo: querendo me conquistar. Olhe para mim. Caim, o altar e Deus. Caim entrega oferta. Deus olha para Caim e diz: Caim, para. Desse jeito não é possível. Volta e faz de novo. Volta e faz diferente. Volta e recomeça. Porque dessa forma não é possível aceitar. Deus, percebendo que Caim mudou, ficou transtornado, irritado, Deus disse: cuidado, Caim, porque o pecado está à porta. Ele está à porta. E ele quer entrar. Ele quer entrar. E se ele entrar, ele vai te conquistar. E se ele te conquistar, ele vai te destruir. Se ele te conquistar, ele vai te matar. Ele está à porta, Caim. Calma, cuidado. Ele não entrou ainda, mas ele está à porta. Consegue entender o tamanho da misericórdia de Deus? Ele não entrou, mas ele está à porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Se você não tiver atenção, ele vai entrar. Se você continuar por esse caminho, ele vai entrar. E se entrar, ele vai te dominar. Calma, fique muito cuidado, fecha a porta, não dê espaço. Você pode dominá-lo, Caim. Perceba algo comigo nessa noite. O pecado está à porta. O que significa que o pecado ainda não entrou. Eu estou falando para algumas pessoas nessa noite. O que significa que ainda dá tempo de fechar a porta. O que significa que ainda dá tempo de dizer não. O que significa que ainda dá tempo de vencer. Mas a palavra vai dizer que Caim não deu ouvidos a Deus. E a partir desse instante, 3 situações irão acontecer com Caim. E agora que eu vou começar a pregar. Pode acordar, tem gente dormindo aqui, pode acordar. É a partir de agora que eu vou começar a pregar. Antes, o que é pecado? Resposta: pecado é tudo aquilo que enfraquece a tua comunhão com Deus. Pecado é tudo aquilo que rouba o espaço no teu coração, quando na verdade deveria ser de Deus. Pecado é tudo aquilo que faz você amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Pecado é qualquer coisa que te afasta da vontade de Deus. A primeira coisa que vai acontecer com Caim, a primeira coisa que vai acontecer quando o pecado nos domina, a primeira coisa que vai acontecer quando o pecado nos governa, a primeira coisa que vai acontecer quando nós fechamos os nossos ouvidos para as advertências de Deus é que pessoas ao nosso redor são destruídas. Repita comigo: pessoas ao meu redor são destruídas. Quando Caim ouve o primeiro não de Deus,
A Bíblia diz que ele sai irritado, o seu semblante muda. Pouco tempo depois, ele arquiteta um plano para matar o seu irmão Abel. Olhe para mim. No momento em que o pecado entrou, no momento em que o pecado teve acesso ao seu coração, o seu irmão se tornou um alvo do seu ódio. Porque é exatamente o que o pecado faz. O pecado destrói pessoas. A Bíblia diz que Caim vai para casa, arquiteta um plano, convida Abel para ir com ele para o campo, o irmão que ele viu nascer. E ao chegar no campo, o texto vai nos dizer que ele o mata. Quando o pecado domina, pessoas à nossa volta morrem. Quando o pecado assume o controle, ele nunca destrói apenas quem o pratica, ele também destrói quem está por perto. O pecado quer destruir você, mas também o pecado quer destruir quem você ama. Irmão, quando um filho é dominado pelo pecado, uma mãe sofre. Quando uma esposa é dominada pelo pecado, um marido sofre. Quando o esposo é dominado pelo pecado, uma esposa sofre, uma casa sofre, um lar sofre, os filhos sofrem, os amigos sofrem. Porque por mais individual que seja o pecado, ele fere quem está por perto, ele machuca quem está por perto, ele destrói quem está por perto. O pecado está à porta, Caim. Tome cuidado. Deus falou, se ele entrar, ele vai te dominar. E quando ele te dominar, ele vai te destruir. E ele vai destruir quem você ama. Ele vai destruir o teu casamento, Caim. Ele vai destruir os teus filhos, ele vai destruir você. Ele vai destruir os teus sonhos. Ele vai arrebentar a tua vida. Caim não ouviu, diz o texto. Caim não ouviu as advertências de Deus. Talvez tenha pensado que aquele discurso era um discurso religioso. Talvez ele tenha pensado, ou melhor, não tenha levado a sério que o pecado tinha o poder de destruir. Talvez ele tenha imaginado ou crido até que o pecado, o que Deus queria fazer, na verdade, era apenas amedrontá-lo, mas na verdade Deus queria protegê-lo, porque Deus sabia que o pecado tinha o poder de gerar destruição. Irmão, a coisa mais destrutiva que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é pecado. Eu vou dizer mais uma vez, a coisa mais... Igreja, eu estou sendo muito honesto nessa noite, e assim, eu estou debaixo da direção do Espírito Santo. Eu estou debaixo da condição de Deus. O pecado é a coisa mais destrutiva que pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher, num casamento, numa casa, num lar, numa igreja. É a pior coisa que pode acontecer. Foi por isso que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Isso é muito sério. Porque se o pecado entrar na nossa vida, meu amigo, ele vai nos matar. Ele vai nos destruir. Ele vai acabar com o nosso casamento. Ele vai destruir com os nossos filhos. Irmão, por favor, quantos relacionamentos foram destruídos por causa do pecado? Quantos filhos foram destruídos por causa dos pecados do pai? Quantas mães foram destruídas por causa do pecado dos filhos? Negócios, empresas, planos e sonhos que Deus colocou no teu coração, mas você, em um determinado momento, abriu a porta e fez uma sociedade com o pecado. Igrejas lindas, gente, maravilhosas, maravilhosas. Mas por causa do pecado, os seus líderes morreram, foram destruídas. Você não veio aqui nessa noite para ouvir da minha boca que você vai ter uma semana abençoada. Não veio. Você veio aqui nessa noite para ouvir da minha boca. Cuidado. Tenha muita atenção. Porque se o pecado entrar, ele vai destruir você. E vai destruir tudo aquilo que você levou a vida toda para construir. Ele vai destruir você, ele vai destruir a tua casa, ele vai destruir o teu casamento, ele vai destruir os teus filhos, ele vai destruir os teus sonhos. Muito cuidado. Jesus está dizendo, fecha a porta. Jesus está dizendo aqui, fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Não deixa entrar. Tem um monstro, tem uma besta fera do lado de fora querendo entrar, à espera de uma oportunidade para entrar e destruir com a tua vida. Destruir com tudo aquilo que você sonhou, planejou em Deus. Fecha essa porta. Deus está dizendo para Caim,
Caim, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se você continuar por esse caminho, Caim, o pecado está à porta e ele quer te dominar. Escute, por favor, olhe para mim. Quem não fecha a porta para o pecado, abre uma cova para quem está do lado. Eu vou mais uma vez. Quem não fecha a porta para o pecado, abre uma porta para quem está perto. Eu li uma ilustração recentemente em um dos livros que falava sobre uma casa. Eu estou percebendo que está tendo menos aleluia e glória a Deus. Mas fique em paz, está tudo certo, está tudo sob controle. Se um Caim nessa noite se render, foi mais do que o suficiente. Está mais do que o suficiente. Se um Caim voltar atrás, se o Caim voltar ao primeiro amor, se o Caim for demovido desse lugar de perdição, está mais do que suficiente. Eu li uma ilustração há pouco tempo que falava de uma casa linda, cheia de cheiro, cheia de sabor, cheia de cor. Uma família maravilhosa morava dentro dela. Uma casa que contava inúmeras histórias, havia tantas lembranças, tantos momentos. Mas um certo dia alguém bateu na porta daquela casa e os familiares, os proprietários, o casal veio recepcionar aquela pessoa e aquela pessoa fez uma proposta. A proposta era de comprar aquela casa por 100 vezes mais o valor que ela valia. Eles se olharam, 100 vezes mais. Nós não podemos vender porque essa casa carrega muitas lembranças, muito boas lembranças, muito boas histórias, muito boas recordações. Foi aqui que nós vimos os nossos filhos crescer. Foi aqui que nós tivemos experiências com Jesus, nós não podemos vendê-la. Aquele homem foi embora, mas passado alguns instantes ele retorna e ele bate mais uma vez na porta daquela casa. E ele olha para aquele casal, o casal mais uma vez o recepciona e ele diz: eu não vim aqui para comprar a casa, eu vim aqui apenas para comprar um prego na parede. E por esse prego na parede eu vou dar um bom valor. Aquela família se olhou, aquele casal se olhou e disse: uau, um bom valor por um prego na parede, sim. Depois de pensar, eles aceitaram a proposta. Aquele homem foi embora e passado algum tempo ele retorna agora com uma carcaça de um animal em decomposição e ele pendura naquele prego. Os proprietários olham e dizem: não, você não pode. Posso sim, porque você me vendeu o prego é meu. Uma casa cheia de vida, cheia de cor, cheia de histórias, boas recordações, imagens, perfume. Agora, porque havia um animal em decomposição sobre aquele prego, aquele cheiro começou a tomar um lugar, um mau cheiro, um mau odor. E começou a entrar pelos ambientes, e pelo quarto, e pela cozinha, e pela sala, e pelos cômodos. E aquela casa que um dia exalava o cheiro de Cristo, agora estava tomada por um cheiro de podre. E tudo isso começou com um prego. Um prego foi mais do que suficiente para colocar a perder o plano de uma vida. Não brinque com o pecado. Leve a sério. Porque o pecado tem o poder de te destruir. Leve a sério o pecado, porque o pecado tem o poder de destruir as pessoas que você ama. E depois, irmão, só a graça para reparar. Depois só a misericórdia de Deus para juntar os cacos. Quando eu fazia essa mensagem, quando eu escrevia essa mensagem, irmão, eu chorava. Porque isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo porque quando o pecado entra, ele não apenas me fere, ele fere quem está à minha volta, ele me mata, mas ele também mata quem está do lado, quem está perto. Não brinque com o pecado, ele mata, ele rouba, ele destrói. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus, olhe para mim, nós vamos estar diante do nosso Senhor e Ele vai dizer: Sinésio, cadê a Eliane? Cadê ela? E o Heitor? E a Isabel, o Estevão, a Esther, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Você tinha responsabilidade sobre eles. O pecado tem o poder de matar a você, mas também tem o poder de matar quem está do teu lado. Tem o poder de matar quem te ama. Tem gente que acredita em você. Tem gente que confia em você. Tem gente que Deus colocou para que você seja responsável. Aquele que é o guardião, que vai ter a tutela. Deus chega para Caim, minha irmã, e diz assim: cadê teu irmão? Cadê ele? Não estou ouvindo ele, cadê ele?
Caim responde: por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Sabe o que é que o pecado faz? Nos torna insensíveis. Sabe o que é que o pecado faz? Arranca de dentro de nós a responsabilidade. Irmão, o marido está batendo na mulher, está destruindo a casa, está culpando os filhos. Os filhos, acabando com tudo, destruindo com tudo e culpando os pais. Porque é exatamente o que o pecado faz. O pecado procura sempre um culpado. Foi assim com Adão. O que foi que aconteceu, Adão? A mulher que tu me destes. Eva, o que foi que aconteceu? Foi a serpente que me enganou. E agora esse filme estava sendo refeito, retratado. O que foi que aconteceu com o teu irmão? Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Caim, o pecado está à porta e quer entrar. Você precisa dominar. Mas o texto vai nos dizer que Caim não dominou. Deus te trouxe hoje aqui, irmão, para te dizer: não deixe o pecado te dominar. Por amor à tua família. Não deixe o pecado te dominar por amor à tua esposa. Não deixe o pecado te dominar por amor aos teus filhos. Não deixe o pecado te dominar por amor à tua vida. A palavra vai dizer que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos trazer vida e abundância, mas o pecado veio para gerar morte e morte eterna. Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui: ei, eu estou te alertando, cara. Não trata de forma normal aquilo que tem o poder de destruir a você e a tua casa. Tem o poder de destruir você, a tua esposa, a tua família. Abandona esse pensamento. Abandona esse sentimento agora. Porque uma hora ele vai se tornar uma ação. E quando ele se tornar uma ação, tu não tem mais domínio, tu não tem mais controle. Vai gerar morte, vai gerar destruição. Abandona isso agora. Avalie esse pensamento, avalie esses sentimentos. Porque pode ser que não haja mais tempo. Um passo em falso é mais do que o suficiente para te destruir. Nunca esqueça o que eu estou te falando nessa noite. O pecado pode ser só seu, mas pessoas que estão do teu lado sofrem junto, se ferem. Segundo ponto, a segunda coisa que vai acontecer com Caim para você ir para casa. Eu estou com medo aqui, tem umas pessoas que estão me olhando com um olhar feio aqui. Estou com medo. Você está aí, está tudo bem? Está tudo certo? Então dá um aleluia e um glória a Deus, pelo amor de Deus. Não vou parar. Irmão, essa mensagem nasceu essa semana debaixo de muita luta. E agora eu entendo. Agora eu estou entendendo. Eu fiquei a semana toda gripado, mal, acamado. Aí quando eu me recuperei da gripe, uma dor nas costas do inferno. Fiquei 2 dias deitado. Agora eu estou entendendo. Segunda coisa que o pecado faz na vida de um homem e de uma mulher. Quando o pecado te domina. Quando o pecado domina alguém, a vida dessa pessoa se torna um inferno. Repita comigo: a vida se torna um inferno. Irmão, só tem uma coisa que traz paz, que excede todo entendimento: andar em santidade. Só tem uma coisa que faz com que nos sentimos seguros: uma vida de temor a Deus. O pecado promete prazer, mas entrega escravidão. O pecado promete felicidade, mas entrega vazio. O pecado promete liberdade, mas entrega prisões. O pecado promete vida, mas gera morte. Olha para Caim. Olha para Caim. Porque o pecado entrou, a paz foi embora. O irmão foi embora. A comunhão com Deus foi embora. E agora ele vai andar sem destino, sem paradeiro, sem endereço. A história de Caim começa no altar, gente. A história de Caim começa no altar. A história de Caim começa na presença. Mas sabe como é que vai terminar a história desse homem? Versículo de número 12. Quando você, Caim, cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Sabe como é que termina a história desse homem? Fugitivo e errante. Repita comigo: fugitivo e errante. Tudo isso aqui aconteceu nas proximidades do Éden, perto do lugar onde houve as maiores aparições de Deus.
Mas agora esse homem, Deus está dizendo: ei, a partir de hoje você não vai ter mais paz. A partir de hoje você vai andar à procura dessa tal felicidade e não vai encontrar. A partir de hoje, Caim, você não vai ter mais alegria, você não vai ter mais descanso. Você foi avisado, você foi instruído, eu te alertei, eu te adverti, eu disse para você: cuidado, o pecado está à porta, ele quer entrar e ele quer te dominar, mas você não me ouviu, Caim. Olhe para mim, por favor. Uma vida de fuga, irmão, é uma vida sem paz. Quem vive fugindo não consegue descansar. Foge das consequências, foge da verdade, foge da responsabilidade, foge de Deus. E quanto mais foge, mais cansado fica. Porque o pecado tem o poder de te levar para um lugar de medo. O pecado tem o poder de te levar para um lugar de agonia. O pecado tem o poder de te levar para um lugar de isolamento. O pecado tem o poder de te levar para um lugar de morte. É por isso que Deus vai dizer: Caim, fecha a porta. Fecha a porta, cara. O pecado está aí, ele não vai te dar sossego. Ele quer entrar, fecha essa porta. Se ele entrar, ele vai acabar, ele vai destruir com a tua vida. Irmão, eu estou falando de um homem que nasceu no altar, gente. Eu estou falando de um homem que ofertava no altar de Deus. No altar de Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Falando de um homem que tinha relacionamento com Deus, que nasceu para ser um testemunho de Deus. Promessa de Quero Deus. estar em tua presença, nem que seja a última vez. Caim. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Por favor, adore o Senhor, igreja. Se tiver por favor, que adore o Senhor. A mim mesmo, adore. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Volta, Caim, volta. Eu quero nascer Caim, do teu Espírito. Não terminou, volta. Eu quero matar minha carne. Volta ao início. Oferta mais uma vez, entrega mais uma vez. Fazer tua vontade, doce Espírito. Volta. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Um homem que nasceu com o auxílio de Deus, para ser um testemunho da misericórdia de Deus, se tornou um fugitivo e errante pelo mundo, gente. O homem que conhecia Deus de perto, a ponto de ofertar no altar de Deus, se torna um fugitivo e um errante. Você consegue compreender as implicações do pecado? Tornou um homem do altar um peregrino, um perdido. Tornou um homem do altar um andarilho. Tornou um homem do altar alguém sem endereço, sem casa, sem lar, sem raízes. Por favor, escute essa palavra. Por favor, escute essa palavra nessa noite. Deus tem um lugar de segurança para você. Deus tem um lugar de paz que excede todo entendimento para você. Deus tem um lugar de descanso para a sua vida. O desejo de Deus não é que você seja dominado pelo pecado. O desejo de Deus é que você seja governado pela sua presença. Existe um lugar para você. Existe um ambiente para você. Existe um esconderijo para você. Existe. Estou voltando à essência da adoração. Existe. A essência és tu. Existe. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus.
Hoje o Senhor está dizendo, luta contra isso, vai. Não faça um acordo com o pecado. Não aceite como normal aquilo que Deus chamou de perigoso. Se for preciso, chora. Faz jejum. Se for preciso, te ajoelha. Se for preciso, pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Porque a pior coisa é você ficar com essa capa de santarrão por fora, mas com o coração adoecido por dentro. É a pior coisa. Pede ajuda. Pede socorro. Tem na tua mão. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Pede ajuda do Espírito Santo. Pede ajuda do Espírito Santo. Ei, tu já trocou de trabalho, mas continua do mesmo jeito? Tu já trocou de cidade, continua do mesmo jeito? Já trocou de igreja, continua do mesmo jeito? Já mudou de relacionamento, continua do mesmo jeito? Porque o problema não é do lado de fora, o problema é do lado de dentro. Enquanto do lado de dentro ele não for tratado, vai continuar da mesma maneira. Mas ninguém aguenta viver desse jeito a vida toda. Ninguém aguenta. Basta. Para de fugir. Para de fugir. Porque o pecado faz exatamente isso. Foge, 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 foge. É isso que o pecado faz. Mas sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Vinde a mim. Não fuja de mim. Corra para mim. Vinde a mim. Todos que estáis cansados. Muito peso. Está sobrecarregado. Vinde a mim. Eu sou manso. Eu sou humilde. Te quebranta. Confessa. É melhor confessar agora do que morrer lá na frente. Confessa. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho o poder de aliviar. Aquilo que tem que ser tratado, me deixa tratar. Eu estou tomado aqui pela presença do Espírito Santo. Aquilo que tem que ser tratado, me deixa tratar. Aquilo que tem que ser curado, me deixa curar. Aquilo que tem que ser liberto, me deixa libertar. Porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Me deixa te tocar. Me deixa mudar a tua história. Ei, me deixa mudar o teu destino. Tu não vai andar fugitivo e errante, não. Eu tenho uma história para você. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho uma nova realidade para você. Vai. Vai. Volta. 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 Deus está pedindo para me dizer para algumas pessoas: volta. Volta a cultuar como tu cultuava antes. Volta a levantar as mãos como tu levantava antes. Volta a colocar os teus joelhos no chão como tu fazia antes. A orar como tu orava antes. A adorar como tu adorava antes. Volta. 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 Você se lembra da tua vida sem Jesus? Eu me lembro da minha. Eu me lembro da minha história sem Jesus. Nossa, uma festinha aqui, uma festa acolá, uma bebida aqui, outra bebida lá, a noitada. Voltava para casa todo ferido, todo marcado. Se acordava no outro dia, um vazio existencial. Mas eu também me lembro do dia que eu entreguei a minha vida numa igreja. Eu também me lembro do dia que eu entreguei a minha vida numa igrejinha pequena. Eu me lembro como se fosse hoje. Eram as irmãs que sentavam do lado, igreja tradicional. Não tinha parede preta não, na época. Era a igreja, eram as mulheres que sentavam do lado, os homens que sentavam do outro lado. As mulheres de saia, o coque. Mulheres perigosas. Mulheres de jejum. A que menos tinha ali estava 30 anos sem jejuando. Perigoso. E eu me lembro que naquele dia, quebrado, destruído. Cheguei ali. Aí o pastor fez, no final de tudo, eu não entendi nada. Mas teve uma hora. Tem alguns momentos, sabe, teve uma hora. Aí o pastor fez assim, coloca a mão no coração. Eu coloquei. Ora comigo, eu orei. Diz assim: a partir de hoje, Jesus,
É o teu Senhor e Salvador. E eu ali, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu escrevo meu nome no livro da vida. Me perdoa dos meus pecados. Eu me lembro quando terminou aquela oração, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o pastor disse, vai na frente. Você que orou pela primeira vez, vem à frente. Aí todo mundo foi, eu não fui. Aí eu tinha um amigo que estava do meu lado, que foi a pessoa que me levou para a igreja. Sabe qual era o nome dele? Suerley. Nome de homem, tá? Ele era homem, Suerley. Aí ele fez assim, cara, vamos lá. O pastor está chamando. Cara, não vou não. Deus sabe. Deus sabe a minha luta aqui. Nada. As coisas não dá não. Vamos lá, cara, vamos junto. Final da história. Eu quero matar. Aí Suerley do meu lado assim, ó. Pegou assim na minha mão e falou, tu vai. Eu quero. Aí eu indo. Desde aquele dia a minha vida mudou. Desde aquele dia a minha história mudou. Eu deixei de ser escravo e passei a ser filho. Eu deixei de ser um errante e comecei a fazer parte da família de Deus, gente. Eu deixei de ser condenado e passei a ser um homem perdoado. Eu deixei de carregar a culpa e agora eu estava nas mãos da graça. Será que você pode levantar as suas mãos onde você está e adorar o Senhor? Eu sinto tão forte desse de adorar o Senhor, porque Ele me resgatou. Eu estava errante, fugitivo, perdido, mas Ele me resgatou. Ele me resgatou. Ele me resgatou. Ele me resgatou. Espírito. Eu quero matar minha carne. Ele me resgatou naquela noite. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Oh, meu Deus. Eu quero matar. Fazer tua vontade, doce Espírito. Volta, Caim. Que a minha não precisa viver fugindo, volta. Vida seja tua. Tem um lugar de segurança para você, volta. Você não precisa ser destruído, volta. Jesus te trouxe aqui nessa noite, mulher, para que você saia daqui uma nova mulher. Jesus te trouxe nessa noite, varão, para que tu saias daqui um novo homem. Um novo homem. Pastor, não tem mais jeito? Tem sim. Tem, porque sempre tem. Se você fizer o que é certo, não é verdade que eu vou receber, diz o Senhor. Se você não voltar, recomeçar, startar, fazer tudo diferente, não é verdade que eu tenho o poder de te aceitar novamente, de abrir novamente a porta para você. Ei, tá na hora, sabe do quê? De quando o pecado bater na porta da tua casa, daqui tu não passa, porque a casa já tá cheia. Vai se colocando de pé. Quando o pecado bater na porta da tua casa, tá na hora de tu começar a avisar pra ele: não dá pra entrar porque já tá ocupado. Não dá pra entrar porque a casa já tá cheia. Ele chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. E aqui ninguém entra. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, e que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei. Há uma presença tão forte, Ansiando oferecer tão forte de Jesus. algo de valor pra abençoar teu coração.
Em nome de Jesus, a casa não vai estar mais vazia, eu declaro. Uma canção eu te darei. Em nome de Jesus, toda área que estava abandonada será ocupada pela presença de Deus. Todo espaço que o pecado queria dominar será preenchido pelo Espírito Santo. Toda porta que estava aberta será fechada pela graça de Deus. Não vai haver espaço para o pecado. Não vai haver espaço para o diabo. Não vai haver espaço para o inferno. Volta! Estou voltando. Volta! A essência da adoração. Volta! Yes. Volta, por favor, volta, Caim. Volta a me adorar como tu me adorava. Oh, me perdoa. Volta a se derramar como tu se que derramava. eu fiz dela. A me buscar como tu me buscava. Volta. Volta. Eu quero Volta. me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Volta. Outra vez. Eu quero perder o sono. Adore, 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 adore. Adore o Senhor. Outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Volta. Outra vez. Dá tempo. Ainda é possível. Quero me desesperar. Ainda é possível voltar. Outra Ainda vez. é possível vir pro altar. Quero perder o sono. Ainda é possível ouvir a voz dele. Outra vez. Queimando de amor por ti. Vou fazer por você o que o pecado não pôde fazer. Eu vou te mostrar que apesar do teu passado, eu vou transformar a tua vida em um testemunho da minha misericórdia. Começou no altar, vai permanecer no altar. Começou na presença, vai permanecer na presença. O que o pecado destruiu, eu vou restaurar. O que o pecado roubou, eu vou devolver. O que o pecado feriu, eu vou curar. O que o pecado matou, eu vou reaviver. Porque no lugar onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. No lugar da vergonha dupla, a honra eu vou fazer. Volta. 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 Outra vez. Quero perder o sono. E por fim, a Bíblia diz que Caim saiu da presença do Senhor. Quando o homem é dominado pelo pecado, ele destrói as pessoas à sua volta. Quando o homem é dominado pelo pecado, ele se torna um forasteiro, fugitivo, um errante. E um terceiro ponto que nós conseguimos observar na vida de Caim é que depois que o pecado entrou nele, dominou, o conquistou, a palavra vai dizer, gente, isso aqui é muito triste. A palavra vai dizer que Caim saiu da presença do Senhor. Caim se afastou de Deus. Porque é exatamente o que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. Quando Judas pecou, Judas se afastou de Deus. Quando Pedro pecou, Pedro se afastou de Deus. O pecado te leva para longe de Deus. E a Bíblia é categórica ao dizer que sem santidade, ninguém verá Deus. O final da história de Caim é forasteiro, errante, perdido, esquecido, sem raízes, sem endereço, sem lar, com um sinal apenas para que ele não fosse morto, mas sem ninguém, sem Deus. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste, porque ele começou aqui. Ele começou para ser um testemunho da graça e da misericórdia de Deus, apesar do pecado dos pais. E esse homem termina como um forasteiro e um errante. Caim saiu da presença do Senhor. Que frase triste. Luta contra o pecado. Luta contra o pecado. Eu vou dizer mais uma vez, luta contra o pecado. Entre em guerra contra o pecado. Não deixa ele te dominar. Uma hora esse lobo morre. Uma hora esse leão morre. Caiu, levanta. Tropeçou, fica de pé.
Te jogaram nas cordas, mais um round. Estão dizendo, vai embora. Não, fica aqui. Fica aqui. Porque o melhor lugar para você vencer o pecado é na igreja. Não, tô pecando, tem que ir embora. Não, fica aqui, fica comigo. Porque esse é o lugar que vai te dar a oportunidade, juntamente com os irmãos, de você vencer aquilo que tenta te dominar. Esse é o lugar. Então, luta contra o pecado. Continua até o dia que você vai olhar para ele e vai dizer, acabou, estou livre. Sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Eu relutei em ministrar essa palavra. Eu relutei porque às vezes a gente não consegue ter a total compreensão. Mas eu estou falando aqui como um pai. Estou falando aqui como um irmão em Cristo Jesus. Um amigo. Não deixe o pecado te dominar. Porque no dia que ele te dominar, ele vai destruir a tua vida. Lute. Está chorando? Está difícil? Continua. Não está fácil? Eu sei. Quem diz que você tem vontade de desaparecer? Tá? Mas continua. Continua. Porque tem graça para você. Tem misericórdia para você. Todo dia tem favor de o Deus. pecado vem, me chama todo